Olá pessoal, mais um videozinho aí para vocês, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais a entrada e saída de dados, dessa vez acrescentando o uso de algumas expressões, operadores aí, para que o programa tenha um pouco mais de funcionalidades e se torne um pouco maior. A base é a mesma, tá? Sempre vai ter essa estrutura mínima aí para a gente trabalhar. Eu vou criar algumas variáveis, int, valor 1 e valor 2, para que eu tenha duas variáveis aqui para poder utilizar. São variáveis que recebem valores do tipo inteiro, então eu preciso lembrar desse detalhe quando eu for fazer a parte de entrada e saída de dados. Então eu vou colocar aqui o comando scanf, que é padrão para isso, entre aspas, porcento d, porque é número inteiro, vírgula, e comercial, que é obrigatório, valor 1, e ponto e vírgula. Esse e-comercial, eu até comentei aqui que é obrigatório. Existe um caso onde não é obrigatório, mas ele fica para depois. Aqui, ó, eu vou aproveitar, como eu vou pedir a digitação do segundo valor, eu vou copiar e colar e simplesmente trocar só o nome da variável para valor 2. Então eu tenho aqui a entrada de dados para as duas variáveis já. Eu deixei esse exemplo aqui salvo como exemplo 2, então eu posso compilar e executar. Então aqui está sendo pedido a entrada de valores, por exemplo, 5 e 7. O código não faz mais nada porque ele só fez a entrada de dados. Então agora eu vou começar a aumentar, acrescentar alguns comandos, algumas instruções a mais, para que esse código comece a ter mais funcionalidades. Então digamos que eu quisesse realizar as 4 operações básicas e exibir os resultados para quem estivesse visualizando esse programa aqui. Então eu teria que fazer uma atribuição para que esse cálculo seja realizado. Para isso, eu vou criar uma terceira variável só para receber essas atribuições. Então, valor 3 recebe, lembrando que não se usa mais esse símbolo aqui de atribuição que era de algoritmos 1, e agora é o sinal de igual. Valor 1 mais valor 2. Ponto e vírgula, printf, entre aspas, a soma entre. Aí eu coloco %d para encaixar o primeiro valor que foi digitado e outro %d para encaixar na frase o segundo valor e um outro %d para encaixar a resposta. Com isso eu estou montando uma frase que vai me permitir a exibição de o que foi feito e o resultado. Aí, depois de montar a frase, é que vem vírgula e as variáveis que vão ser encaixadas respectivamente em cada um desses pequenos parâmetros aqui, %d. Então, valor 1, depois eu quero que ele mostre o valor 2 e depois, finalmente, valor 3, que é o resultado. Ok? Aí, com isso, eu vindo aqui, ó, F11 e executando, 5, 7 e a soma é 12. Sem problemas, tá? Funciona normalmente. O cálculo foi feito aqui, na linha anterior, e os valores e o resultado foram exibidos na linha de baixo. Digamos que eu quisesse mudar para subtração. Eu aproveito isso aqui, ó, também, vou copiar e colar aqui para ganhar um pouquinho de tempo. E só manter o alinhamento bonito aqui da indentação, tá? Mudo para subtração e a frase, para acompanhar a ideia, subtração. Então, a subtração entre valor 1 e valor 2, aí ele vai resultar valor 3. Professor, mas eu não posso ter problemas por causa de usar valor 3 aqui e valor 3 aqui de novo? Nesse nosso exemplo, não, porque a partir do momento em que eu utilizei a soma, eu não vou precisar mais desse resultado da soma nesse programa. Se fosse necessário eu reutilizar esse valor em outro momento posterior, aí seria adequado o uso de uma quarta variável, tá, para armazenar só a subtração. Mas isso se mais adiante, mais para baixo, eu tivesse que utilizar esses valores novamente. Ah, mas vai precisar? Não. Então, o fato de eu não aumentar a quantidade de variáveis, isso permite uma otimização do código, ou seja, ele ocupa menos recursos de memória. Detalhe que daqui a pouco eu posso até pensar em modificar, mas eu preciso avaliar se isso dá problema ou não. Então vamos executar isso aqui para fazer um teste. Os mesmos valores, 5 e 7, tá, pessoal? Aí a soma
entre 5 e 7 é 12, a subtração entre 5 e 7 é menos 2. Então, o int aceita números negativos sem problema algum, ele só não aceita números com vírgula. Ok. O que acontece agora? Se eu quisesse, então, pensar de outra maneira. Então por que você já não guarda aqui em valor 1? Para otimizar mais ainda e eliminar essa variável. Funciona? Funciona aqui na soma sem problema nenhum. O caso é que depois, na hora de fazer a subtração, esse valor 1 vai ser alterado aqui e eu não vou ter mais o valor original aqui. O que aconteceria nesse caso, então? Eu vou até mudar tudo para 1. Eu vou suprimir aqui o valor 3 e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou otimizando o uso de memória, mas vamos ver se isso vai ser prejudicial ou não. É verdade, eu preciso tirar aqui, mudar para valor 1 e valor 1, né? Eu estava utilizando o valor 3, não pode. Compilar e executar. Os mesmos valores, tá? 5 e 7. O que vai acontecer? A soma entre 12 e 7 é 12. A subtração entre 5 e 7 é 5. Nossa, professor, que confusão que aconteceu aqui. Vejam bem. Vamos retornar para o código. Aqui é valor 1, aqui é valor 1. Então já misturou a nossa ideia aqui, ó. Já perdi o valor original logo de cara. Isso já não é legal. Então eu não tenho mais a ideia daquele número 5 que eu tinha digitado aqui. Depois, quando ele passou para a segunda etapa, aí começou a confundir mais ainda. Então isso aqui ficou muito bagunçado, está muito perigoso. Então, existem casos em que vale a pena manter, mesmo que utilize um pouco mais de recurso, tá? Mas manter valores historicamente para uso posterior. Então, retorna aqui, tudo certinho, e vamos executar novamente. 5, 7, 12 e menos 2, como eu tinha antes, tá ótimo. Um detalhe aqui, vocês devem ter percebido, é que não está com uma aparência muito legal. Então o que eu vou fazer aqui, entre esse printf e esse, não teve uma quebra de linha, e com isso ficou toda emendada ali a frase. O uso do /n dentro das aspas, em qualquer lugar, tá pessoal? Em qualquer lugar, eu posso colocar um aqui, /n também, antes da própria frase, no meio da frase, não importa. Ele vai pular a linha no momento em que ele vê esse símbolo aqui. O fato de eu ter colocado um aqui no final dessa linha anterior e outro no começo da linha posterior, ele vai fazer com que haja 2 saltos de linha, tá? Só vou executar para que vocês vejam esse salto duplo. Não é, talvez, o ideal na aparência, mas não importa, nesse caso aqui é só teste. Então a soma entre 5 e 7 é 12, a subtração entre 5 e 7 é menos 2. Funcionou normalmente, o cálculo não é afetado com esse /n, nem a forma como a frase é exibida, a parte escrita, mas o pulo de linha aqui, o salto, realmente melhorou bastante a aparência. E com isso, então, eu já tenho uma solução com mais alternativas aí. Então, espero que vocês já estejam compreendendo cada vez mais. Agradeço o tempo de vocês e obrigado por enquanto.